Vamos dar continuidade à leitura do livro No Rumo do Mundo de Regeneração. A mediunidade é uma experiência de amor na prática, especialmente por ser posta a serviço de necessitados, totalmente desconhecidos, fazendo recordar o ensinamento de Jesus sobre o dar com a mão direita sem que a esquerda o saiba. Atividades complexas no mais além. À medida que o trabalho se avolumava, tivemos que voltar ao hospital onde realizávamos mister, dando prosseguimento ao socorro de emergência que as circunstâncias exigiam. No momento em que saímos, o respeitável orientador do novo hospital veio agradecer-nos e solicitou-nos que inscrevêssemos também aquele nosocômio nas atividades espirituais de atendimento desobsessivo a muitos pacientes que se acompliciaram com as forças maléficas da natureza. Observávamos o vai-vem de familiares e amigos desencarnados que se vinculavam aos pacientes e chamavam-nos a atenção às interferências perniciosas dos espíritos ociosos e de outros vingadores com aspectos, confessamos, horripilantes. Já tivera ocasião de ver essa fauna desencarnada em cemitérios nos quais muito recém-chegados eram disputados. Como ocorre em qualquer feira em que se compram ou se adquirem estranhos serviçais para qualquer atividade, inclusive para o hórrido crime do homicídio. Em volta, como se estivessem aguardando comparsas ou vítimas, havia um número expressivo de entidades errantes e portadoras de caratonhas apavorantes. Sob a segura direção do nosso Spinelli, mantínhamos o pensamento nos deveres que nos cumpriam executar, sem procurar qualquer tipo de explicação para a população inquieta no lugar. Nosso mentor comprometeu-se a retornar em ocasiões especiais e volvemos ao nosso campo de ação. A jovem auxiliar de enfermagem, agora mais calma, preparava-se para seguir ao lar, onde ficaria algum tempo em luto pela desencarnação do irmão e do genitor. Até às 20 horas, mantivemos o tempo aplicado no auxílio aos internados, aos visitantes, mas também aos desencarnados, que pareciam ali residir. Naquela noite havia reunião doutrinária no Centro Espírita, que era a instituição responsável pela programação de amor e de caridade. No horário habitual, em razão da quarentena estabelecida pelas autoridades de saúde. Não havia participantes presenciais, exceto alguns residentes na comunidade. Nada obstante, a reunião foi aberta, como habitualmente, e umas 20 pessoas que trabalhavam devotamente se encontravam perfeitamente sintonizadas com os deveres que lhe diziam respeito. O orador iria explicar o tema de estudo, baseado num texto de O Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, a respeito de um tema de grande e sempre atual importância. A felicidade não é deste mundo. Capítulo 5, item 20. Foi um momento emocionante, porque em razão das dificuldades de estarem presentes grupo de pessoas, havia-se resolvido manter as atividades da casa, utilizando-se a internet, especialmente transmitindo os estudos e permitindo que um número muito significativo de pessoas interessadas no conhecimento da palavra tivesse acesso. Visivelmente inspirado, o expositor referiu-se à realidade, a respeito da vida nas suas duas feições, a encarnada e a desencarnada, demonstrando a grandeza da imortalidade, como única forma de entender-se a criação na sua profundidade e significativo. Estendeu-se, apresentando conceitos ricos de experiências e de fáceis aplicações, por aproximadamente 40 minutos. A seguir foi encerrado o labor, e todos nos recolhemos um pouco ao ar livre para comentários entre os residentes, assim como nosso grupo e trabalhadores desencarnados da sociedade espírita. Os socorros de sempre continuavam, e a movimentação de amor e caridade, junto aos desencarnados em aflição, seguia ininterrupta. Buscamos os nossos cômodos, até o momento previsto para nossa reunião mediúnica, dando continuidade aos labores do dia. Mais ou menos 1h da madrugada, seguimos a sala mediúnica, preparada pela nossa gentil Marta, que recepcionava os convidados e os colocava nos lugares que lhe estavam reservados. Quando chegamos, encontramos o diretor espiritual Antúlio, nosso convidado para a programação socorrista especial. 2 auxiliares do labor trouxeram em sono, por desdobramento espiritual, a jovem auxiliar de enfermagem, que repousava suavemente. De igual modo, veio conduzido o espírito inimigo, que a estava induzindo ao autocídio,
e mais algumas entidades vinculadas aos pacientes do hospital que nos acolhia. A reunião foi dirigida pelo irmão Spinelli, que orou com grande unção, rogando o auxílio dos céus para o nosso empreendimento fraterno, e percebemos suave claridade invadir o recinto, com a iluminação diminuída. A mesa mediúnica, entre outros estavam Cláudio, Gracindo, Malvina e Amália, nossas queridas médiuns, para o Ministério do Intercâmbio. Os demais estávamos sentados na primeira fila, com os visitantes e os necessitados de atendimento especializado. O Dr. Eudalbo despertou a jovem sofrida e falou-lhe com muita doçura a respeito da reunião de que iria participar. Demonstrando alguma estranheza, como era natural, manteve-se serena, pensando na mãe de Jesus e, por extensão, na mãezinha em convalescença e sob a ação da angústia. Iniciada a reunião, Malvina entrou em transe e começou a estertorar nervosamente, sob a indução psíquica do perseguidor da jovem auxiliar de enfermagem. Blasonava com certo atrevimento, dizendo-se estranho àquele grupo, com exceção da jovem, que se assustou ao reconhecer o comunicante. Percebendo-se identificado, ele ergueu os punhos cerrados da médium e, transtornado, investiu. Embora retido no abençoado fenômeno da psicofonia, surpreendeu-se de falar pela boca e mover-se no corpo da médium, e, sem compreender exatamente o que se passava, arremeteu com perguntas violentas que lhe explodiam na mente. Que sortilégio é este? O que se passa aqui comigo? Que estranho tribunal é este? Com gentileza, mas severidade, Spinelli respondeu-lhe. Não somos um tribunal, nenhum sortilégio. Estamos utilizando e o que aqui se passa é fácil de entender-se. O caro amigo sabe que já perdeu a roupagem física e que vem afligindo a jovem hoje vitimada por muitas dores, decorrentes das mortes do genitor e do irmão, pela enfermidade cruel. Com que direito se propõe a infernizar quem cumpre os seus deveres e ama os seus familiares com elevação? Quais são os seus poderes sobre ela e todos nós, que nada podemos fazer senão sob a permissão das leis divinas? Por que seu projeto de lhe roubar a existência física, somente porque ela se negou a receber suas mórbidas carícias? Sim, é a vítima dos seus assaltos. Quando era criança e você procurava molestá-la com frequência. Ela conseguiu fugir da sua doença moral, mas a sua imagem ficou a perturbar-lhe o inconsciente, produzindo-lhe pensamentos hórridos. Felizmente a morte o arrebatou, e viciado, dominado pelo pretérito de devassidão, continuou a sua faina infeliz, reencontrando-a. Ela é minha, ripostou desditoso, e ninguém poderá nos separar. Existem razões profundas para estarmos juntos, e conseguirei agora que também ela morra. Sei como manipulá-la, e a perseguirei até a consumção dos meus desejos, escravizando-a aos meus sentimentos. Muito tempo nos une e separa, porém agora será para sempre. O amigo equivoca-se. Também conhecemos os torpes dias, vividos na cidade de Nice, na França, após a Revolução, nos dias gloriosos das luzes e das trevas. Em uma análise imparcial, o amigo deve-lhe muito mais pelo que a induziu e culminou, atirando-a ao abismo moral e orgânico. Se nos conhece, melhor será deixar-nos, como tentaram outros, do que atenazar-nos com as suas forças mágicas. A antiga Anete hoje está nas mãos do Senhor, a quem se entregou desde muito jovem, no período em que você a reencontrou. Ela renasceu sob a proteção da Senhora de Nazaré, que dela cuida. Lamentamos os seus projetos, embora fora da roupa carnal. Jamais a arrebanhará para regiões de sombras e misérias. Essa noite terrível já ficou no solo da França. E desde então nos céus surgiram estrelas que clareiam as regiões nefastas, nas quais ainda as feridas morais exudam, purulentos resíduos das pestes morais. Aqui você está falando conosco, através de uma servidora da mediunidade, que oferece as suas energias para ajudá-lo na lucidez, no reabastecimento de energias saudáveis e na recuperação do seu organismo espiritual. Trata-se de uma médium saudável, e você conhece a linguagem que era comum em Nice, naqueles longevos dias. Agora o amigo sentirá um torpe e uma sonolência que o levará ao repouso, para despertar noutra situação. A jovem acompanhava o diálogo espantada,
porque não lograva compreender em todo o seu conteúdo a explicação. Cláudio aplicou-lhe energias balsâmicas, e ela foi desligada da dedicada sensitiva e conduzida a outra sala, onde permaneceria adormecida, até ser transferida para a nossa comunidade espiritual. Após qualquer diálogo terapêutico, de natureza esclarecedora aos desencarnados, faz-se necessário um repouso do paciente para adaptação à nova ordem de ideias. Chamaremos de convalescença, como ocorre nos equivalentes fenômenos de natureza orgânica terrestre. A assimilação dos conteúdos é lenta, ocupando as áreas físicas e mentais, antes carregadas pelas energias deletérias. Por isso, o sono reparador proporciona um benefício inestimável, facultando o despertar menos aflitivo e de certo bem-estar. Imediatamente, Malvina começou a mover-se na cadeira, visivelmente incorporada. Antúlio acercou-se da médium em transe profundo, e eu notei que o espírito em psicofonia era alguém com significativa alteração da forma perispiritual. A face era lupina, e embora mantivesse a forma humana, encontrava dificuldade para adaptar-se ao organismo eletrônico da mediunidade. Observei que, simultaneamente, diversos espíritos perturbados, que sintonizavam com o comunicante, eram como que telementalizados por ele, que demonstrava na face alterada a máscara do ódio e do desespero, por sentir-se quase que imobilizado, com incapacidade de controlar a própria mente, envolta em fluidos escuros que lhe eram habituais. A nossa Malvina era um espírito gentil e missionário, no sentido doutrinário, porquanto servia a causa espírita com abnegação e entrega total. Desde quando passou a cooperar nas atividades do lar que nos albergava, a sua mediunidade exerceu um papel fundamental nas orientações e programas a serem executados, sem o querer, chamando a atenção dos perversos da erraticidade inferior. Inimizades e intrigas acumularam-se em sua volta, gerando incompreensões e difamações, de modo a desanimá-la de prosseguir no ministério da mediunidade com Jesus, isto é, do serviço honesto e desinteressado, que não se circunscrevia aos interesses subalternos de muitas pessoas. Calúnias bem urdidas tentaram massacrá-la, mas ela não desanimou. Compreendia que na raiz desses desafios, as pessoas maledicentes e frívolas eram estimuladas por espíritos do mesmo naipe, que tinham interesse de impedir-lhe o mediunato, a saudável divulgação do espiritismo. Não compreendem os insensatos que toda e qualquer perseguição aos servidores da Grey, seja qual for, resulta na difamação dos ideais de sustentação das vidas. Era exatamente isso que faziam os irmãos perturbadores, equivocados e que a odiavam. Mais recentemente, menos de um quinquênio, o cerco tornou-se-lhe feroz, porque fora proclamada pelas trevas uma guerra contra Jesus, o pacificador, o amor não amado, e de alguma forma, todos aqueles que buscavam ser-lhe fiéis foram atacados com inclemência, a fim de ser-lhe alcançada a meta existencial da filosofia materialista em desenvolvimento. Tendo adquirido uma enfermidade orgânica atormentadora, ela sofria dores contínuas e uma que outra vez sentia-se fragilizada e quase sem estímulo, porém atendida carinhosamente pelos seus guias espirituais. Prosseguia com os joelhos desconjuntados, fiel ao programa exaustivo e abençoado. Nesse referido tempo, emoções adormecidas e acalmadas passaram a ressurgir-lhe na mente, a golpear moralmente os seus sentimentos. Todo médium fiel a Jesus passa por esse caminho estreito que chamamos Via Crucis, para melhor instrumentalizar-se espiritualmente para o ministério. Era o que nossa irmã sabia fazer. Mantinha a alegria da fé, que é uma bênção, sem valorizar as punhaladas espirituais momentâneas, sempre sabendo animar os demais, e inspirar ternura em grande número de pessoas, que a envolviam nas dúlcidas vibrações da prece de gratidão e de afeto. O amor sempre produz ternura em volta e carinho em si mesmo. A mediunidade é uma experiência de amor na prática, especialmente por ser posta a serviço de necessitados totalmente desconhecidos, fazendo recordar o ensinamento de Jesus sobre o dar com a mão direita sem que a esquerda o saiba. Continua no próximo vídeo. Obrigada pela sua companhia. Fique com Deus e até o próximo vídeo.